paz do Senhor Jesus para todos. Estou de volta para gravar mais um áudio no meu canal Porções Bíblicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que eu postar um novo áudio ou um novo vídeo. Que Deus possa estar assim te abençoando. Curta, compartilhe e seja abençoado pela porção da palavra de Deus. Por falar na palavra de Deus, eu quero ler 2 versículos na palavra do Senhor. O primeiro versículo se encontra no livro dos Começos, ou Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 1, e Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo também de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Parece um paradoxo, parece uma coisa contraditória quando fala que Deus criou céus e terra em Gênesis, e no Apocalipse fala que surgiu agora novos céus e nova terra. E é sobre isso que eu quero falar um pouco para você que me ouve. O paralelo de Gênesis com Apocalipse. A Bíblia, ela é harmoniosa entre si, ela tem harmonia. Na Bíblia não há contradição, na Bíblia não contém erros. Aquilo que nós achamos que é errado é falha da nossa memória e do nosso conhecimento, porque na Bíblia não contém erro de forma alguma. Então veja que há um paralelo aqui de Gênesis com Apocalipse. Eu quero falar sobre 12 pontos, 12 paralelos aqui entre Gênesis e o Apocalipse, para nós entendermos como a Bíblia se harmoniza entre si. A própria Bíblia diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia, porque o Espírito Santo faz parte da Bíblia, claro, porque foi ele que inspirou homens e mulheres para escrever a Bíblia. E o interessante da Bíblia é que ela mostra os êxitos e os fracassos dos seus heróis aqui apresentados. Nenhum livro de biografia apresenta coisas tão claras sobre o seu autor como a Bíblia apresenta. Então veja que não há erros em Jesus, não há erro na Bíblia, não há erro em Deus, não há erro no Espírito Santo. Então a Bíblia ela é harmoniosa. Então observamos aqui o primeiro ponto, que em Gênesis os céus e a terra são criados. Veja que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora aqui no Apocalipse fala novos céus e nova terra. Ou seja, aquilo que foi criado no Gênesis envelheceu, no caso da terra, e agora precisou Deus criar novos céus e nova terra, que é a nova Jerusalém, onde todos os fiéis irão morar. Então, Apocalipse 21
surgiu novos céus e nova terra. O segundo ponto aqui que me chama a atenção é que no livro do Gênesis aparece o primeiro casamento, que foi o casamento de Adão com Eva, um homem e uma mulher. Então observe que o casamento é entre um homem e uma mulher. Outro casamento é par, porque dois iguais não é um casamento, dois iguais é um par. A Bíblia mostra aqui que houve um casamento entre Adão e Eva, ou seja, entre um homem e uma mulher. Surge aqui o primeiro casamento na história. E no Apocalipse vai falar sobre um outro casamento, que é o casamento do Cordeiro de Deus com a igreja. O casamento de Adão e Eva foi um casamento de uma forma assim humana, de uma forma carnal, de uma forma assim marido e mulher. Já o casamento de Jesus com a igreja é um casamento espiritual, porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer ataviada como uma esposa para o seu esposo. E vai ter muitos acontecimentos, vai ter as bodas do Cordeiro, vai ter essas coisas maravilhosas para todos nós que somos salvos. Então observe que, vamos colocar aqui, quando a gente aceita Jesus, é como um namoro. A gente está conhecendo Jesus. Não é que Jesus quer nos conhecer, porque ele já nos conhece, mas nós passamos a conhecê-lo. E é como se fosse um namoro numa vida secular. Porém, no sentido Jesus e o cristão é no sentido espiritual, não tem nada carnal. Então observe que depois vem o noivado. Hoje a Bíblia, a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Ela está no período de noivado, mas quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí ela se tornará a esposa do Cordeiro, como disse antes, no sentido espiritual. E hoje muitas pessoas estão se divorciando de Jesus, ou seja, largando Jesus. Mas nesse dia, a esposa não vai querer se divorciar do esposo, que é Cristo. Então esse é o segundo ponto. O primeiro casamento surgiu ali no Éden. E no Apocalipse, o casamento do Cordeiro com a igreja será no céu. O terceiro ponto, a Bíblia mostra aqui um paralelo. Aparece Satanás, lá no livro do Gênesis, quando ele, personificado ali em uma serpente, engana Eva, e Eva vai e passa aquele engano para Adão. Quando Deus fala que eles devem comer de todos os frutos que existem no jardim chamado Éden. Mas há uma restrição. No meio do jardim, Deus diz, menos desse fruto que você não deve comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E ali aparece a serpente, que é o próprio Satanás, conversando com Adão e Eva, dizendo que Deus estava colocando coisas na cabeça dele, que Deus estava equivocado, que eles poderiam comer e não morreria, que Deus queria que Adão e Eva não soubessem do bem e do mal, como se fosse igual a Deus. Então Satanás sempre ele quis ser igual a Deus e coloca isso na cabeça das pessoas para ser igual a Deus. Então observe que ali aparece Satanás. Mas lá no Apocalipse, a Bíblia vai nos mostrar que Satanás é derrotado para sempre. Se você tem uma Bíblia, leia o livro do Apocalipse e você vai encontrar isso que eu estou te falando. Então, Satanás no Apocalipse, ele é derrotado quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre
e ali ele vai permanecer para sempre. Então ele aparece no Gênesis e ele é derrotado no Apocalipse. O quarto ponto aqui, Gênesis, fala que Deus fez os mares, Deus criou os mares, Deus disse haja e houve. Então tudo aquilo que estava na cabeça de Deus era bom, tudo que era só ele pensar, já surgia, era só ele falar, aparecia. Então, no Gênesis vai falar que os mares apareceram, surgiram, Deus fez. Só que lá no Apocalipse, no capítulo 21, onde eu li, o verso 1, vai dizer que o mar não existe mais. Que aquilo que foi feito no Gênesis, no Apocalipse, terá o fim, no caso dos mares. Então veja que coisa maravilhosa é quando nós comparamos a Bíblia com a Bíblia. O quinto ponto vai nos dizer aqui em Gênesis que surgiu um ser chamado morte. Quando Deus falou para Eva e para Adão, dizendo, não coma do fruto que está no meio do jardim, porque certamente vocês morrerão. Então, observe, eles não sabiam o que era a morte, mas quando eles foram expulsos do jardim, que ele estava do outro lado do muro, certamente cheio de remorsos, arrependidos porque pecou, eles foram na conversa de Satanás e eles tomaram do fruto. Eva comeu e depois deu para Adão e descobriram que eles estavam nus. Antes eles estavam nus, mas não sentiam vergonha porque não tinha pecado. Mas após eles pecarem, eles tiveram vergonha. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Caim mata Abel, aí Eva vai entender o que é a morte. Certamente ela ficava sacudindo Abel, a Bíblia não diz, eu estou aqui conjecturando. Acorda, meu filho, acorda aí, e o menino inerte, porque o irmão o matou. Então ela deve ter lembrado, olha, foi isso que Deus nos falou, e agora eu sinto que a morte está dentro do meu lar. Então, o que restava fazer? Enterrar Abel. Surge a morte no livro do Gênesis, no livro dos começos. Mas no Apocalipse, a Bíblia diz, aleluias, que não haverá mais morte. Olha que coisa maravilhosa. A morte vai morrer. Parece algo contraditório, parece um paradoxo. Mas observe que a morte vai morrer. O último inimigo a ser lançado no lago de fogo será a morte. Então, no livro do Gênesis, ela aparece. No livro do Apocalipse, ela morre. O sexto ponto, a Bíblia diz que Deus fez o luminar maior, chamado Sol. Fez essa estrela enorme, grande, que serve para o nosso bem e servirá até quando nós estivermos na terra. O sol, ele é prejudicial para aqueles que não sabem usá-los, digamos assim. Mas o sol traz saúde, tem a vitamina D. Então observe que Deus fez o sol para quê? A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Então o sol também é bom. Observe que no Gênesis o sol é criado, mas lá no livro do Apocalipse fala que o sol não é mais necessário. Por quê? Porque a glória da Nova Jerusalém tem mais brilho do que o sol. A glória de Cristo glorificado é mais forte do que o sol. Então não é necessário mais o sol ali na Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós não vamos precisar da luz solar, mas nós vamos estar debaixo da luz de Cristo, que é o próprio Cristo. Veja o que João Batista diz.
ele diz que ele não veio testificar de uma nova luz, mas ele não veio criar uma nova luz. Ele veio testificar de uma luz existente. E Jesus mesmo diz que ele anda na luz. Ele é a própria luz. Então, o sol é criado em Gênesis e o sol não é mais necessário no livro do Apocalipse, quando nós, a Igreja de Cristo, estivermos lá na eternidade. O sétimo ponto, a Bíblia fala que Deus separou a porção clara da porção escura, ou seja, dia e noite. Então observe que no livro do Gênesis aparece a noite, aparece a parte da escuridão, porque também é necessário. Mas veja que no livro do Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que na Nova Jerusalém não haverá mais noite. E é certo porque imagine se Jesus é mais forte do que o sol, não vai ter escuridão lá. Então eu creio que Jesus, sendo a luz, como ele sempre dizia, eu sou a luz do mundo e quem anda em mim não anda nas trevas, não vive em trevas. Então é certo que a noite não vai ser necessária lá na Nova Jerusalém, porque lá não haverá mais noite, porque a luz que é Cristo vai viver ali para todo sempre conosco. Então aparece a noite no Gênesis e no Apocalipse não haverá mais noite. E o ponto 8 aqui, quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que Deus falou, por causa disso a terra será amaldiçoada. Ou seja, houve uma maldição quando Adão e Eva pecaram. Deus fez a terra, mas por causa de Adão e Eva, por causa dos seus pecados, a terra foi amaldiçoada. E no Apocalipse, a Bíblia fala que não haverá mais maldição. Ou seja, não vai precisar Deus lançar uma palavra de maldição. Por quê? Porque não estará ali o pecado, não estará ali Satanás, não estará ali os demônios com os seus anjos, o diabo também não estará ali, o pecado também não fará parte da Nova Jerusalém. Então, ali não haverá mais maldição, é só bênção, é só vitória. E vai ser uma coisa maravilhosa naquele dia, quando nós estivermos ali na Nova Jerusalém, juntamente com a Triunidade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa alegria também é de estar juntamente com todos os irmãos, todas as pessoas de raças, tribos e nações que aceitaram Jesus, que aceitaram o seu Evangelho e viveram para Cristo e por isso vão estar ali. Então observamos aqui o nono ponto. Em Gênesis aparece o pecado. Quando Adão e Eva transgrediram o mandamento do Senhor de não comer do fruto proibido, que eles desobedeceram, eles pecaram, induzidos por Satanás. Pecar significa errar o alvo, fazer algo que não deveria ser feito, mas fez. Mas até aqui, Jesus, ele perdoa os pecados. Eu falo até aqui enquanto nós estivermos nesse corpo. Mas observe bem que quando nós estivermos lá no céu, não haverá pecado, porque no Apocalipse fala que o pecado foi eliminado. Ou seja, quando nós estivermos na glória, o Apocalipse diz que o pecado é eliminado. Ou seja, nós, quando pecamos, nós recorremos a Cristo, Ele nos perdoa, nós não fazemos mais. Mas tem um detalhe, não devemos continuar
praticando. Mas quantas vezes pecar, Jesus perdoa, mas não devemos pecar aquele pecado contumaz, ou seja, peca agora, pede perdão, vai repetindo, uma hora a pessoa pode morrer naquele pecado. Mas o interessante aqui é que no Apocalipse está dizendo que ali na Cidade Santa o pecado foi eliminado, porque nós lavamos a nossa alma, nossas vestes no sangue do Cordeiro, e hoje, naquele momento, nós estaremos limpos como a lã branca. O 10º ponto, volta para Adão e Eva de novo, quando eles são expulsos do paraíso. Quando eles pecam, Deus os expulsa, tanto ele quanto ela, para que ele não pudesse ter mais acesso ao jardim do Éden, a estar participando das coisas de Deus e pecando. Então Deus expulsa eles do paraíso. E no Apocalipse, diz que o homem é restaurado ao paraíso. Porque observe bem, que a Nova Jerusalém é o novo paraíso dos cristãos. Veja que Deus fez um jardim para colocar um casal, mas o jardim é pequeno para tanta gente. Então Deus preferiu fazer uma nova cidade chamada Nova Jerusalém, onde caberá 2 tantos de pessoas que morreram, de Abel até o último que morrer. Então veja que essa cidade é muito grande. E tem pessoas que preferem morar com Satanás no lago de fogo. Por quê? Desobedecem a Cristo e a sua palavra. Então, no Apocalipse, o homem é restaurado ao paraíso. Todos aqueles que crerem na palavra de Deus será colocado ali na Nova Jerusalém, que descerá dos céus. O 11º ponto. Observe que lá no livro de Gênesis tem início a tristezas e dores, porque após Adão e Eva serem expulsos do paraíso, eles começam a sentir tristeza e eles começam a sentir dores. Porque a primeira dor de Eva foi quando ela foi ter filhos, quando Deus falou para ela, olha, tu desobedeceu, então eu tenho uma sentença aqui para vocês 3, eu tenho a sentença para Eva, eu tenho a sentença para Adão e tenho a sentença para a serpente. Para Adão a sentença é, você vai comer do suor do teu rosto enquanto tu viver. Para Eva a sentença é, você vai ter filhos e vai ter dores no parto. E para a serpente é, você vai rastejar e vai comer pó dos pés do homem. Dá a entender que a serpente tinha pés, né? Porque quando Deus fala que vai rastejar, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Eva engravidou, ela começou a sentir dores de parto, ela lembrou. Mas viria uma dor maior, que era quando ela viu o seu filho morto pelo próprio filho dela. Então observe bem, começou a ter início a tristeza e as dores. Imagine o arrependimento que Adão e Eva não tiveram de ter desobedecido a Deus e agora começou a ter dores e tristeza. E no Apocalipse fala que lá não haverá choro e nem dores. Na Nova Jerusalém, onde nós iremos morar, a Bíblia fala que Jesus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá choro e nem dores, ao contrário de quem está perdido no lago de fogo, que diz que lá haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então veja a diferença de quem está salvo e de quem está perdido, ou de quem vai ser salvo e de quem vai ser perdido. Então observe que lá não haverá choro e nem dores. Então vale a pena acreditar em Jesus e crer na sua palavra. E por último, o 12º ponto,
fala lá no Gênesis que o homem é proibido de comer da árvore da vida. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, eles ficaram proibidos de retornar, como falei no princípio desta mensagem, de retornar ao jardim do Éden para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram proibidos de comer da árvore da vida. Só que lá no Apocalipse vai mostrar que o homem com direito de comer da árvore da vida. E diz a Bíblia que lá no meio tem uma árvore lá que dará frutos de ano em ano e servirá para curar as nações. Então, observe bem, eu já estou concluindo esta mensagem, que vai ficar um pouco extensa aí, quase 30 minutos, mas eu quero que você veja, ouça o que a Bíblia diz. Veja que agora o povo está restaurado pela pessoa de Jesus, porque creu em Jesus. Então, tudo aquilo que foi criado no Gênesis, nessa passagem que eu falei, observe o paralelo. E o mais glorioso é saber que quando nós, antes de aceitarmos Jesus, nós estávamos afastados. E agora, com Jesus, nós fomos reconciliados para com Deus. Estávamos afastados de Deus, mas agora nós fomos reconciliados através do seu Filho Jesus. Então, tudo aquilo que nós perdemos antes de aceitar Jesus, tudo aquilo que Satanás tirou de nós ganhamos quando nós voltamos para Deus. Então, essa é a minha palavra, que você possa meditar e crer mais na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus possa estar abençoando a sua família abundantemente, e até a próxima mensagem bíblica, se Deus assim nos permitir.